Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, e ao Mestre Jesus, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos em nossa casa para mais um trabalho de amor, que possamos nos sentirmos envolvidos nas bênçãos do amor de Jesus. E que ao final nós possamos sair daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Queridos irmãos, no livro Seara dos Médiuns, que é inclusive o livro que nós também estamos estudando e que faz parte da coleção Estudando a Codificação, publicada pela FEB, que compõe 5 livros: Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, Justiça Divina, Estude Viva e Espírito da Verdade. Então, esses livros, eles falam sobre os 5 livros da codificação. E no livro Seara dos Médiuns, o Espírito Emmanuel, ele tece os seus comentários acerca dos temas que estão ali em O Livro dos Médiuns. Ele desenvolve temas a respeito da conduta do médium e da educação da mediunidade. E é justamente no capítulo 27, intitulado Palavra, que contém ali o item 166, que está em O Livro dos Médiuns, intitulado Médiuns Falantes. E acerca desse tema, Emmanuel, ele nos convida a refletir quando diz assim: quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos nós somos médium da palavra. E eu acho interessante no movimento espírita, entre os espíritas que têm o conhecimento e que insistem em dizer que não é médium. Ah, eu não sou médium, eu não sinto nada, eu não vejo, eu não sinto nada, nem um arrepio. Eu não sou médium, isso não é para mim. Mas se lembrássemos que muitas vezes, em ocasiões que nos sentimos com certa dificuldade para resolver alguma coisa, e aí antes de dormir a gente leva aquela preocupação, pede a Deus, a Jesus, que nos assista, que nos mostre uma saída. E aí, muitas vezes, ao acordar, vem justamente a resposta que gostaríamos para a solução do problema. E o que dizemos? Eu tive uma ideia. Engana-se, porque a ideia não é nossa. A sugestão são oferecidas ali, através dos espíritos amigos, dos mensageiros de Jesus. Somos inspirados. E aí muitas vezes nós insistimos em dizer que a ideia é nossa. Muitas vezes também o que acontece com a maioria dos oradores que recebem as inspirações momentâneas. E Emmanuel, ele compara a glote vocal como uma harpa viva, cuja as cordas, a alma exprime todos os cambientes do pensamento. E sendo o pensamento ondas criadoras que a integrar-se com outras ondas criadoras, com outros pensamentos, que se harmoniza
entre si, a fala de modo invariável reflete o grupo moral a que pertencemos. E aí ficamos pensando, a que grupo moral nós pertencemos? Perguntemos ao nosso coração, à nossa mente, em que ondas de pensamento nós estamos nos sintonizando. Então, Emmanuel ele também vai nos lembrar que Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o Evangelho surgiu. Olha aí o poder da fala. No livro Em Serviço Mediúnico, psicografia de Raul Teixeira, pelo espírito Hans Swing, me desculpem se a tradução não for essa. Mas, enfim, esse espírito amigo ali no capítulo 24, intitulado Maturidade Mediúnica, ele nos dá um verdadeiro puxão de orelha. Porque ele vai nos dizer assim, ninguém pretenda dar passos largos quando ainda não aprendeu a arte dos passos possíveis. Vejam só, ninguém pretenda dar passos largos pelas estradas da vida quando ainda não aprendeu a arte dos passos possíveis. E no trabalho da mediunidade não é diferente. Esse espírito amigo, ele vai nos orientar sobre a importância da preparação. Que preparação é essa? O estudo de forma disciplinada, de forma responsável, nos oferecendo ao Senhor com boa vontade. E é interessante que no final da mensagem, esse espírito amigo, ele vai nos aconselhar dizendo assim, olha, por enquanto, aprende, serve, cresce confiante, ou seja, por enquanto, não vamos pretender dar passos largos. Por enquanto, vamos aprender a arte dos passos possíveis. Vamos estudar, vamos aprender, vamos servir, nos colocar ali no trabalho diário de ajuda ao outro, de oferecer uma prece, de seguir a regra áurea. Qual é a regra áurea, meus irmãos? A regrinha de ouro. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Então, assim, nós estaremos contribuindo nesse processo evolutivo, né? Dando os passos que nos são possíveis. No mês passado, nós refletimos sobre os médiuns audientes. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre os médiuns falantes ou psicofônicos. E é em O Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 166, que Kardec inicia afirmando que os médiuns audientes, eles apenas transmitem aquilo que ouvem. Mas isso não quer dizer que eles sejam médiuns falantes. No entanto, os médiuns falantes, na maioria das vezes, nada ouvem. Significa dizer, meus irmãos, que o espírito, quando ele quer se comunicar, ele vai utilizar do órgão mais flexível do médium. A um ele toma a mão pela psicografia, a outra pela clarividência, a outra pela audiência, pela psicofonia, que é a fala. E aí lembramos a afirmativa do Espírito Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 42, na mensagem intitulada No Serviço Mediúnico, em que Emmanuel
ele afirma: a manifestação do Espírito é concedida a cada um para o que for útil, pois que pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro da fé, a outro da ciência, os dons de curar. Enfim, a mediunidade é dada a cada um para o que for útil. E aí lembremos que o Espírito, quando ele quer se comunicar, ele vai utilizar do órgão mais flexível do médium. Então, aprendamos os passos possíveis. O que é médium falante? O que é psicofonia? Psicofonia vem do grego psique, alma. Fonia, som, voz. Ou seja, transmissão do pensamento do espírito pela voz do médium falante ou médium psicofônico. No terceiro capítulo do livro Teoria da Mediunidade, eu não sei se vocês estão lembrados, quem esteve aqui o mês passado, que eu citei esse livro, que ele é bem pequenininho assim, né? E bem fininho, tem quase 900 páginas, mas é excelente para o estudo mediúnico. Então, Zalminho Zirnemann, autor dessa obra, ele faz uma classificação. Ele montou um quadro explicativo a respeito da psicofonia. A psicofonia consciente, semiconsciente e inconsciente. Ele vai nos dizer que a psicofonia consciente é a mais comum. O espírito emite o pensamento e influi nas cordas vocais do médium. Ou seja, a ideia é do espírito, mas o jeito de falar é do médium, o médium estar consciente. Temos os exemplos dos oradores, dos pregadores, que recebem ali as inspirações, como já falamos, momentâneas. Então o médium, ele sente a influência, capta o pensamento do espírito comunicante antes de falar. E é muito interessante porque, nesse sentido, ele pode avaliar aquele pensamento do espírito comunicante antes de transmitir a mensagem. Ele pode avaliar, será que é interessante que eu transmita essa mensagem? Já a psicofonia semiconsciente é quando os órgãos vocais do médium ficam parcialmente sob o controle do espírito comunicante. Então, a ideia e o jeito de falar, né, o estilo é próprio do espírito. E o que acontece no momento da comunicação, dessa comunicação, onde o médium está ali na psicofonia semiconsciente? O que acontece? Será que ele sabe o que ele fala? Será que ele sabe? O que é que vocês acham? Sabe o que fala? Sabe. Ele sabe o que fala, ele sente o padrão vibratório e a intenção do espírito. E dessa forma, inclusive, ele pode intervir se achar necessário. E ao final da comunicação, o médium que tem a psicofonia semiconsciente, ele vai se lembrar apenas do início e do final da comunicação. Mas é uma leve lembrança daquilo que foi falado. Na psicofonia inconsciente, a atuação do espírito sobre os órgãos, sobre o organismo do médium, ele é mais direta. Através do chakra laríngeo e dos centros nervosos liberados. Então, não só a ideia, mas os gestos, a entonação da voz é tudo do espírito. E ao final, quando
o médium ele recobra a consciência, ele não se lembra de absolutamente nada. No livro Nos Domínios da Mediunidade, que faz parte da série André Luiz, Coleção A Vida no Mundo Espiritual, ali no prefácio, que é o texto introdutório, intitulado Raios, Ondas, Médios, Mentes, há uma parte que Emmanuel ele nos lembra dizendo assim: na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. E ele também nos lembra: todos somos médios dentro de um campo mental que nos é próprio. E aí vamos nos associando às energias edificantes, às energias boas. Se os nossos pensamentos ele fluem na direção da vida superior. Porque, meus irmãos, se os nossos pensamentos estão fluindo na direção da vida inferior, da vida material, do apego, do egoísmo, do orgulho, da inveja, da maledicência, do ciúme, se estamos direcionando o nosso pensamento apenas a ter coisas, aos prazeres momentâneos que a vida material oferece, a que forças estamos nos associando? As forças deprimentes, as forças perturbadoras. Ficamos presos às sombras da vida primitiva. E por isso que é tão importante nos esforçarmos no cultivo do pensamento positivo, no pensamento do bem. Recebemos o tempo todo vários tipos de pensamento e ficamos que parecem naquela luta constante. Mas temos na oração o poder de fazer com que novos pensamentos comecem a surgirem, para que possamos colocar na direção de pensamentos renovadores. Então, no capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade, intitulado Estudando a Mediunidade, André Luiz e Hilário, em nosso lar, eles são recebidos pelo Espírito Aulus, orientador Aulus, a pedido do ministro Clarencio. E por que o ministro Clarencio pediu que eles fossem recebidos pelo orientador Aulus? É que eles precisavam participar de um curso de ciências mediúnicas. Então, André Luiz e Hilário, eles queriam ajudar muito os irmãos encarnados, ou seja, nós, no serviço mediúnico, nos trabalhos da casa. E por que, então, o ministro Clarencio indica justamente o orientador Aulus? Porque Aulus interessava-se desde pelas experimentações mediúnicas, desde o ano de 1779, quando em Paris ele conhece Mesmer. Quem foi Mesmer? Fundador da teoria do magnetismo animal chamado de mesmerismo. E aí acontece que Aulus ele reencarna no início do século XIX. E ele aprecia de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Então, Aulus, ele durante muitas décadas, ele se dedica à mediunidade e ao magnetismo. Quando ele desencarna, que volta para o plano espiritual, ele continua no mesmo segmento, no mesmo rumo. Né? E aí, por volta do ano de 1920,
ele passa a se dedicar à obra de espiritualização no Brasil. Então, Aulus, ele traçou um programa, né, um curso para André Luiz e Hilário sobre as ciências mediúnicas. E aí o que acontece? Quando eles chegam na crosta terrestre e vão até uma casa espírita, onde ali estão ocorrendo a reunião mediúnica, Aulus, ele começa a esclarecer que ali se trata de irmãos de boa vontade, que estão com os seus pensamentos voltados aos ideais superiores da fé ativa, que estão ali dedicados ao exercício de auxílio ao próximo. E ali, André Luiz e Hilário vão observando enquanto Aulus ele vai esclarecendo a respeito da conduta do médium, a respeito da educação mediúnica, dos trabalhos ali da casa espírita, no que diz respeito à mediunidade. E no capítulo 6, intitulado Psicofonia consciente, André Luiz ele começa dizendo que tudo estava sendo caminhado de forma harmonizada até que 3 guardas espirituais entram trazendo um irmão infeliz. Se tratava de um obsessor de nome Libório. Ele, quando encarnado, era bem desequilibrado e ele desencarna por intoxicação letal. Então ele tinha ali seu pensamento muito confuso. E quando ele encarnado, ele tinha se apaixonado por uma moça chamada Sara. Então quando ele desencarna, ele se aproxima de Sara, em razão da sintonia que ela tinha com ele. Então ele começa a obsidiar ela. Ele vê nela um instrumento de sensações e ele começa a falar pela boca dela. Ele começa a enxergar pelos olhos dela, a ouvir pelos ouvidos dela. Ele começa ali a sugar as energias, inclusive da alimentação dela. E nessa simbiose, que dura em torno de mais ou menos 4 anos, ela decide procurar tratamento. Ela estava muito abatida, muito doente. Então, começa ali o tratamento para os dois. E obedecendo às determinações do mentor da casa, aquele espírito é colocado ao lado de Dona Eugênia. Dona Eugênia era uma médium de psicofonia. Então, Aulus, ele vai esclarecendo como se dá todo aquele processo de psicofonia e deixando claro para André Luiz e Hilário que se tratava de psicofonia consciente, ou seja, ela podia intervir a qualquer momento. E aí, em dado momento, André Luiz pergunta a Aulus se ela estava enxergando aquele espírito obsessor da mesma forma que eles estavam enxergando. E aí o orientador Aulus diz que no caso de Dona Eugênia, isso não acontecia, porque ela estava ali no seu esforço de preservar suas energias e de auxiliar aquele espírito infeliz. Então, Aulus ele vai orientando, deixando claro que a reunião mediúnica, ela não só tem êxito quando há uma comunicação, mas sim quando todos estão com um pensamento harmonizado, quando todos estão ali com o coração
né, no sentimento de doação para auxiliar os irmãos ali necessitados. E August vai orientando, vai falando, esclarecendo como tudo funciona nesse processo. Eu não vou contar o final dessa história de propósito, para que vocês se sintam aí inspirados, para que vocês procurem este livro nos domínios da mediunidade, que é um livro muito interessante, né, para o estudo, para a leitura constante. Dona Eugênia, ela sentia as aflições dele. Ela sentia a dor e o sofrimento, o mal-estar daquele espírito. Mas ela estava o tempo todo consciente. Então, como já dissemos, é um livro extraordinário e que nos mostra a seriedade do trabalho mediúnico dentro da casa espírita, nos mostrando o trabalho de toda a equipe espiritual no serviço mediúnico, que eles ali estão analisando tudo, vendo tudo e dando todo o suporte necessário. E por isso, a importância do médium estudar com afinco, com dedicação, colocando ali o coração, se esforçando para o aprimoramento moral, se esforçando ali para seguir a verdade, o amor e a caridade. E nós falamos da importância que é o médium ele estudar para ele não cair nas armadilhas dos enganos, para não cair na vaidade. Muitas vezes pode acontecer do médium ali estar iniciando na reunião mediúnica e se deixar levar pela vaidade. E aí ele pode sentir que aquela reunião daquela noite só vai ser proveitosa se ele facilitar a comunicação do Espírito por ele. Se o Espírito der a comunicação através dele. E aí o que acaba acontecendo? Acaba forçando uma comunicação que não é verdadeira. É tudo do médium. Né? Então, buscando muitas vezes elogios, buscando muitas vezes atenção. E aqui lembramos que Emmanuel nos orienta a cada um a mediunidade no que for útil. Lembramos também o espírito amigo. Não vamos dar passos largos, vamos aprender a arte dos passos possíveis. Então, vamos estudar por enquanto, vamos estudar para aprender, por enquanto vamos nos dedicar ao serviço, não só dentro da casa espírita, mas também fora da casa espírita, em qualquer lugar nós podemos ajudar, se não materialmente, nós podemos ajudar o outro através da oração, dando um bom dia, um sorriso sincero, ou seja, cada um fazendo a sua parte, e assim vamos sendo colaboradores nesse processo evolutivo. E Kardec, inclusive, ele nos chama a atenção quando diz: mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E é algo que nós devíamos ter em nossa mente para lembrarmos, para não cair nessas armadilhas. Né? Então, voltando àquele livrinho que nós comentamos, né, pequenininho, no capítulo ali 8, intitulado Psicofonia, Zimmermann, ele vai ali afirmar que o espírito, que a comunicação do espírito desencarnado com o espírito encarnado, ou seja, a pessoa que é médium, é o mais comum, é o mais frequente. Mas pode acontecer também da pessoa estar encarnada e dar comunicação. Pode? Pode. Esse processo se dá no desprendimento, quando a pessoa vai dormir, né, e ali há um desprendimento do perispírito, né, do espírito, ele se afasta um pouco do corpo,
e ele pode, sim, dar a sua comunicação, que inclusive foi objeto de pesquisas minuciosas por Allan Kardec, esse tipo de fenômeno. Então, Zimmermann, ele cita um caso em que está ocorrendo uma reunião mediúnica em uma casa espírita, determinado horário, e eles evocam um espírito de um jovem encarnado. Só quem tinha conhecimento desse jovem era o dirigente da reunião e a mãe do rapaz. Ninguém mais, nenhum dos médios que ali estavam conhecia aquele rapaz. E aí um médio ali, apresentando todos os indícios característicos para a comunicação, começa a falar. E esse jovem, ele diz que ele está sofrendo muito porque ele está preso às drogas. E é um conflito muito grande, ele não sabe como sair dessa situação. Ao final desse diálogo, quando o espírito sai, aquele médium, ele fica tonto, ele fica com náuseas, com dores no corpo. No dia seguinte, a mãe do jovem liga para o dirigente e diz que naquela hora aquele jovem estava dentro do carro com sua namorada em frente ao edifício onde morava. E de repente ele conta que foi tomado por um torpor, que foi aumentando e ele caiu num sono profundo, entrou em transe. E aí ele deu a comunicação naquela casa espírita. É um fenômeno de evocação que é um procedimento não mais utilizado nos dias de hoje, por trazer consequências de ordem anímica. Anímica é um processo, nós falamos na palestra anterior, que surge ali a memória do passado da pessoa. É um fenômeno, né, que surge do subconsciente para o inconsciente da pessoa. Então a pessoa começa a ver coisas, situações que não fazem parte da existência atual. É tudo lá atrás. E quando não orientado, pode trazer várias complicações, como já citamos, né, na outra palestra. Então, quando a pessoa está encarnada, se manifesta mediunicamente, ela está em processo de sono natural. E aqui eu lembro, quando eu tinha por volta mais ou menos de uns 19 anos, faz um bocado de tempo. E aí eu lembro que meu irmão, ele tirou férias e foi para outro estado, para a casa de uns tios nossos. Estava eu no meu quarto, de repente, eu olho para a porta, está lá meu irmão. Eu tomei um susto tão grande, ele estava com a fisionomia diferente. Nessa época não tinha WhatsApp, né? Não tinha, aliás, não tinha nem celular, lá em casa não tinha nem telefone, inclusive telefone fixo, era para algumas pessoas que podiam. E a gente tinha a sorte de ter uma vizinha que ela tinha um telefone fixo. Quando a gente queria falar com um parente distante, a gente ligava através do aparelho telefônico dela. E aí minha mãe ligou para a minha tia. E foi confirmado que meu irmão estava naquela hora dormindo. Aí depois eu fiquei pensando, mas como eu fui boba, eu devia ter arrancado dele algum segredo. Porque aí eu ia chantagear ele com alguma coisa, né, depois quando eu precisasse. Mas enfim, passa. Então acontece. E há casos também que Zimmermann fala que a pessoa, ela dá ali a comunicação prestes a desencarnar. É uma comunicação de despedida. E ele cita um caso de uma família que estavam angustiados porque o filho estava trabalhando em guerra em outro país e toda noite ele ligava
E naquela noite ele não ligou e eles ficaram muito preocupados. Então, Dona Laíde cai em sono mediúnico e o espírito desse jovem se comunica, pedindo que pedisse a seu pai que fosse lá onde ele estava, disse onde era, indicou a pessoa que ele tinha que procurar. E o pai imediatamente foi, retornando 5 semanas depois, com os restos mortais do seu filho. Inclusive, quando ele chega lá, que procura a pessoa indicada, essa pessoa fala que em tal horário ele tinha sido recolhido, estava no posto de socorro sendo atendido, pediu para que seus pais fossem avisados, pediu inclusive que fosse enterrado num local de fácil acesso para que seu pai pudesse ali identificar melhor os seus restos mortais. Então, Zimmermann também fala do terceiro tipo de psicofonia, que é aquele em que o espírito desencarnado ele se expressa através de um médium também desencarnado. E a literatura espírita, ela explica de forma extraordinária. Meus irmãos, nós temos aí as obras da série André Luiz, coleção A Vida no Mundo Espiritual, né? Que não são revistas de fofocas espirituais. São realmente livros que nos convidam a extrair lições que nos ajudam a desvendar os mistérios que carregamos dentro de nós. São livros importantíssimos. Então, são obras subsidiárias. E por que são subsidiárias? Porque vieram após a codificação. Então, a codificação é o Pentateuco, né? São 5 livros. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e a Gênese. Então, compõem os 5 livros da obra de Kardec, né? E são obras completas. Então, os outros livros que vêm depois não são complementares, porque as obras de Kardec são completas. São obras subsidiárias, traz informações do mundo espiritual, informações que nós não tínhamos antes, né? Informações como André Luiz afirma, a vida não cessa, né? E a morte é um jogo escuro das ilusões, né? Então, vem trazer informações de como os espíritos eles atuam no nosso dia a dia. Eu acho engraçado, às vezes, minha mãe dizer assim: eu acho que tem um irmãozinho do meu lado. Eu digo: mamãe, não se engane, não. Olha, é mais, bota aí uns 3 ou 4. Ela disse: não diga isso não, que olha, não diga isso não, senão eu não durmo. Eu digo: pois é, não se iluda. Então, assim, a vida, o plano espiritual interage com o plano físico, e as obras de André Luiz nos trazem esse conhecimento. Inclusive, toda a série André Luiz, coleção A Vida no Mundo Espiritual, que deixo aqui como indicação, tem aí na livraria. É só falar com o seu Sebastião ou com o Soares, que tem desconto aí especial para quem quer comprar essas obras e começar o estudo. E assim, começou o estudo hoje, pode ter certeza, ó, é até desencarnar e continua também no plano espiritual. Afinal de contas, né, a evolução se dá no plano espiritual e no plano físico. Por isso a importância de nos dedicarmos. Então, lembrando, a psicofonia, ela pode ser consciente, semi-inconsciente e inconsciente. Na psicofonia consciente, o médium, ele acompanha ali a manifestação do espírito. Ele recebe ali
o pensamento do espírito, ele analisa se aquele pensamento ele deve ser passado à frente. O semiconsciente, a consciência do médium permanece semilúcida. Ele sabe o que fala, ele sente o padrão vibratório daquele espírito e a intenção também daquele espírito, podendo intervir a qualquer momento. E quando ele recobra a consciência, ele só vai lembrar do início ou do final da comunicação. E na comunicação inconsciente, como já dissemos, o médium, após retornar do transe, ele não vai se lembrar de absolutamente nada. Lembremos, meus irmãos, que a doutrina espírita, ela enfatiza a importância do desenvolvimento, ou melhor, da educação mediúnica de forma responsável, com ética, com base nos princípios morais e nas diretrizes estabelecidas por Allan Kardec. Para o desenvolvimento da mediunidade, dos fenômenos mediúnicos, é preciso não esquecer a importância do estudo de forma disciplinada, buscando ali a humildade, o exercício da humildade, o exercício da reforma íntima, né? Procurando ser melhor a cada dia, se aprimorando moralmente, né? Se dedicando ao trabalho com amor e com todo o coração. Porque, meus irmãos, nós, antes de encarnarmos, nós assumimos responsabilidades. Nós assumimos. E o que acontece? Quando chega aqui, a gente, por não lembrar do que assumiu, aí diz assim, eu não lembro mesmo, mas a gente recebe o tempo todo aí sugestões, então a gente precisa estar mais atentos às sugestões que nos chegam. Porque quando a gente está desencarnado, sabe o que acontece a maioria das vezes? Acontece o seguinte, a gente está lá desencarnado, e a gente está estudando, se dedicando, se preparando para encarnar. E aí vem o tutor, e a gente diz assim, eu quero encarnar, me ajude a encarnar. Eu quero voltar, eu preciso voltar àquele mundo de provas, expiações, eu preciso passar por aquelas situações difíceis, eu preciso reencontrar os meus algozes do passado. Eu preciso me reconciliar com as pessoas com quem eu prejudiquei. E aí o tutor diz, tá certo, condição tem, escreva aí aquilo que você acredita que pode cumprir. E a gente, na nossa empolgação, escreve ali 2.000 páginas, entrega ao tutor, fica ali esperando. Né? E alguns meses depois vem o tutor e entrega 200 páginas. A gente fica triste, né? Queria resolver tudo numa só encarnação. Aí tudo bem, leva para o Instituto da Reencarnação. Aí lá vai ser avaliados os nossos méritos, os nossos deméritos, as nossas condições, e nos entregam 20 páginas. Aí a gente fica aborrecido de verdade. Porque escrevi 2.000 páginas e só me entregam 20 páginas. Não tem nada não, o importante é reencarnar. O importante é voltar ao mundo físico, porque quando eu chegar lá, eu vou ser uma excelente trabalhadora da casa espírita, eu vou ser um excelente médium. Eu começo a fazer um monte de promessas. Quando reencarna, descobre que 2 páginas está pesada a carregar. Essa é a nossa realidade. Mas nós que já recebemos os recursos da doutrina espírita, que nos oferece todos os meios para avançarmos com o Evangelho de Jesus, que sabemos ou que devemos saber o objetivo de estarmos encarnados,
questão 132 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E os benfeitores afirmam: Deus lhes impõe a encarnação, a fim de fazê-los chegar à perfeição. Que perfeição é essa? A nossa felicidade, minha gente. Que é quando a gente alcança uma evolução que nos permite viver em mundos mais felizes, mais evoluídos. Mas lembra os benfeitores que para alcançarmos essa perfeição, ou seja, essa felicidade, nós temos que sofrer, essa palavrinha, temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, temos que passar pelos testes, temos que passar pelas provas, temos que conviver com as pessoas difíceis. Não tem essa história de que nascemos no endereço errado, não. Todo mundo nasceu no endereço certo e com as pessoas necessárias para aprender ali a conviver. Nós nos encontramos um com o outro, não é por acaso, não. É por necessidade. Porque se fosse para a gente estar feliz o tempo todo, interagindo só com pessoas que a gente gostasse, a gente estaria em mundos mais felizes, mas a gente tem que lembrar que a gente está no mundo de provas e expiações. O Mestre Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas sombras, estar consciente de que sim, cometi muitos erros do passado, ou na existência anterior, nessa ainda cometi muitos erros. O despertar da consciência nos convida a não sermos mais que um dia fomos, mas sermos melhores a cada dia. E para sermos melhores a cada dia, nós precisamos nos esforçar hoje, agora, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E o dia de amanhã pode ser muito tarde, e a gente pode voltar ao plano espiritual sem ter aproveitado o máximo que a gente poderia com os recursos que nós já recebemos. Então, meus queridos irmãos, essas foram as nossas reflexões da noite. Agradecemos imensamente a todos, que Deus e Jesus os abençoe. Muita paz.